Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Olá, Antônio de Pádua Figueiredo. Olá, meus amigos ouvintes, minhas amigas que nos acompanham pela web Rádio Censura Livre. Voltamos a conversar durante o Boletim Censura Livre, todas as manhãs. Hoje é quinta-feira, 19 de dezembro, e aproveitamos para falar, comentar, debater o destaque do noticiário econômico do dia. Será que caiu de novo? Pelo Opa. YouTube, que aperte o like e que compartilhem, né? E vocês também podem mandar uma mensagem durante a transmissão, deixando um recado na rede social. E, é claro, mandar um e-mail, economiafácil@gmail.com. Antônio, contigo. Vamos aqui ao destaque do quadro Economia Fácil, versão reduzida, sempre na brilhante apresentação, produção e apresentação do Almir Cesar Filho, economista. Não pagar... Antônio. Vamos lá? Eu estou com um problema aqui no retorno, tá? Tá ouvindo, não? Consegue me escutar? Estou te ouvindo bem. Eu acho que vai cair. Quando acontece isso é porque vai cair a ligação. Mas você está na escuta aqui, estou te ouvindo bem. Eu vou tentar fazer o contato, refazer o contato aqui, para que não aconteça o que aconteceu com a professora Florinda, né? A gente teve que fazer através do WhatsApp. Vamos tentar aqui retomar o contato com o nosso amigo economista Almir Cesar Filho. Você me ouve agora, Almir? Estou melhor, estou conseguindo melhor, né? Melhor. Vamos seguir aqui. Então, o destaque de hoje: não pagar ICMS agora é crime, decide o STF. Entidades de empresários criticam o rigor na punição de quem não recolhe impostos. Por favor, Almir. Antônio, nós separamos esse destaque, embora não exatamente uma notícia que possa assim, ter um impacto direto sobre o trabalhador e a trabalhadora, mas é uma notícia que pegou o empresariado aí como uma bomba e está tendo muita chiadeira, né? O STF, o Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 3, decidiu ontem, na quarta-feira, dia 18, né, considerar crime o não pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, devidamente declarado. O imposto é a principal fonte de receitas dos estados, cobrado pela movimentação de mercadorias e serviços, devendo ser recolhido e repassado ao governo por uma empresa na venda de algum produto ou serviço. Então, quando nós compramos um bem, pagamos por um serviço, ali no preço está embutido o imposto. Então, está sendo cobrado do consumidor esse imposto, e a empresa não repassa esse imposto para o governo, para o Estado. E no sistema tributário brasileiro, né, não só na estrutura federativa, a cobrança de ICMS cabe aos estados. E não só o principal imposto estadual, é um dos principais impostos brasileiros. Porque também no sistema tributário brasileiro, nós cobramos pouco imposto de renda, especialmente de grandes fortunas. Nós cobramos muito imposto sobre o assalariado, né, aquele, inclusive, chamado retido na fonte. Nós cobramos pouco imposto sobre grandes propriedades e não existe imposto sobre grandes fortunas. Isso ao contrário da maior parte dos países industrializados, no mesmo patamar, ou até superior ao Brasil, e nos países mais ricos, né? Então, nós temos uma cobrança de impostos que incide muito, principalmente sobre consumo. E, no caso, o imposto sobre consumo é o ICMS, e ainda temos o ISS, que é cobrado nos municípios.
exclusivamente sobre serviços, né? Serviços que não são computados pelo Estado, né? Então, o ICMS cobra serviços intermunicipais, né? E o conjunto da circulação de mercadorias tangíveis, de bens, né? E aí, conforme a decisão do STF, os responsáveis por empresas que não repassarem ao Estado o valor recolhido de ICMS cobrado no preço de mercadorias poderão ser processados pelo crime de apropriação indébita tributária, com base no artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137/90. Antes da decisão, a falta de pagamento não era reconhecida como crime tributário, mas como simples inadimplemento do valor. Olha só, o cara cobra o imposto do consumidor, não repassa para o Estado e fica com esse dinheiro, uma apropriação indevida, indébita, e passava batido. Era simplesmente como se fosse um inadimplente, como eu ou você que resolveu não pagar uma conta de luz, de telefone. A gente está inadimplente. Só que na luz e no telefone, a empresa pode cortar e cobrar a gente na justiça ou botar a gente, no mínimo, no Serasa, no SPC. Já na questão tributária, não é um inadimplência, não é um inadimplemento, não é uma inadimplência. O cara se apropriou de uma quantia, ele está roubando não só o Estado. Estamos aqui com um problema na telefonia, né? Já é a segunda tentativa. A gente pede desculpas aí aos nossos ouvintes, né? Aqui da Web Rádio Censura Livre. Para você participar da programação da Web Rádio Censura Livre, é só mandar mensagens de áudio ou de texto para o nosso WhatsApp, código de área 21, código de área 21, 998336490. Voltamos, Almir. Realmente a telefonia hoje não está nada bem. Você me ouve, Almir? Vou tentar aqui mais uma vez, senão a gente vai naquele sistema que você já conhece, a gente fez com a professora Florinda Lombardi, que é através do WhatsApp, porque a telefonia está deixando a gente na mão hoje, né, nesta quinta-feira. Sua chamada está sendo encaminhada para... Vamos tentar aqui, através do nosso WhatsApp, pedir desculpas aí mais uma vez aos nossos ouvintes e internautas, né? Vamos tentar aqui para o nosso amigo poder falar, né, que a situação do ICMS, que é o assunto de hoje aqui no programa do quadro Boletim, no quadro Economia Fácil, versão reduzida. Almir, você me ouve? Vai estar chamando ainda? Vamos ver se ele vai... Vamos ver se ele vai atender aqui. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos tentando refazer o contato com o economista Almir César Filho para seguir no quadro Economia Fácil, versão reduzida. Alô. Vamos por aqui, Almir. Está me ouvindo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Mas você me escuta bem? Muito bem, muito bem. Pode seguir, por favor. Tá bom. Então, Antônio, não sei mais ou menos onde caiu,
Só para concluir, ou tentar acelerar a nossa conclusão, o dispositivo na qual o STF acabou reconhecendo que é crime, definiu como crime tributário ao deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. A pena prevista para o crime é de 6 meses a 2 anos de detenção, que, no entanto, será suspensa mediante o pagamento da dívida ou pela adesão a programas de refinanciamento de dívidas. Quer dizer, o cara, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, ele deve lá nos Estados Unidos e é obrigado a pagar e vai preso. Aqui não, se você pagar, você paga a dívida e acaba solto. Então, a possibilidade de punição criminal será uma das formas de estados que estão em dificuldades financeiras tentarem receber o ICMS devido. E, de acordo com as informações enviadas ao STF pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, né, o CONCEFAZ, todos os estados têm devedores contumazes do imposto, ou seja, contribuintes, gente, que não repassam o tributo estadual rotineiramente. Então, ele não faz de vez em quando, ele fez. Tem empresas que fazem, e é uma forma, inclusive, delas fazerem caixa, ampliar lucro, né? E, segundo o CONCEFAZ, em 2018, 3 estados que sofreram maiores calotes foram o Maranhão, com 4,6 bilhões de reais, o Rio Grande do Sul, 2 bilhões, e o Rio de Janeiro, que passa por essa verdadeira crise, existe um calote de mais de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. E aí você vê, o Estado está com dificuldades financeiras, as prefeituras estão com dificuldades financeiras. A gente, inclusive, explica que, apesar do recolhimento de ICMS ser estadual, porque é um imposto estadual, os municípios acabam recebendo parte dessa receita através do chamado Fundo de Participação dos Municípios. Então, existe tanto o Fundo Federal de Participação dos Municípios, quanto o Fundo Estadual de Participação deles. Então, tudo que o Estado do Rio de Janeiro arrecada, uma parte ele é obrigado a repassar para os municípios. Então, entra para o cofre do município. E, agora há pouco, né, Antônio, eu estava entrevistando a Florinda, né, diretora do CEP, professora, falando da realidade dos vários municípios que estão com atrasos, né? E não é atraso de um mês, são atrasos de meses, certo? Ou uma rotina de quase 2 anos de sucessivos atrasos, mesmo que no final acabe pagando, mas com 2, 3 meses de atraso, né? De delay. E por quê? Porque eles não têm caixa. E por que não tem caixa? Por vários motivos, um deles é, inclusive, a inadimplência rotineira de empresas. E veja, isso é uma inadimplência reconhecida. Quer dizer, o Estado conseguiu identificar que a empresa cobrou ICMS no preço do produto e não repassou. Fora aquela que o Estado não consegue identificar, não reconhece. Então, esse calote é um calote reconhecido. O Estado consegue, não é aquele que deve ser muito maior, né? Deve ser não, várias avaliações já mostraram isso. E aí, gente, uma coisa curiosa, né? Porque engraçado não é, né? É que as entidades dos empresários criticaram a decisão do STF, o rigor da decisão, com a punição de não recolher. Na verdade, isso não chega a surpreender, mas é interessante, né? A posição dessas entidades, como a CNDL, né, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e a BIMAC, né, a Associação Brasileira de Indústrias de Máquina. Então, aqui, para citar apenas duas, né, sobre a decisão. E porque várias entidades empresariais soltaram notas criticando o STF, falando que é muito duro. As alegações são as mais diferentes, como a dificuldade em atender a legislação tributária,
né? As empresas não pagariam por conta disso, ou a crise econômica. E contrastam, né, com a firme posição dos empresários, de modo geral, quando constatado em pesquisa a favor de mais rigor na punição de criminosos. Quer dizer, os empresários, a classe empresarial, que é rigor, apoiou, inclusive, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, fala em aumentar penas para os criminosos, seja para crime quanto para corrupção, mas na hora que cai neles, eles são contra. Isso aqui é engraçado, né? Curioso. Não é engraçado, não. Mas, de certa maneira, é engraçado, né, Antônio? Porque, na verdade, quando é nos olhos dos outros, é refresco, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. E, no caso, até um dos jornais importantes de noticiário econômico especializado, o Monitor Mercantil, até botou assim, cadeia nos olhos dos outros é refresco, criticando de maneira jocosa a posição dos empresários, que defendem mão firme na justiça quando se tratam de prender corruptos, mas quando é em punição à sonegação, eles pregam a flexibilidade. Cadeia para Lula, para o PT, mas quando as empresas são, entre aspas, acossadas pelo Estado gastador, eles querem clemência, né? Então, obviamente, gente, eu não defendo a impunidade, mas também não acredito que cadeia seja a solução para todos os problemas brasileiros. Mas concordo que num momento de dificuldade de crise econômica, né, e o Estado é bem voraz, o Estado do Poder Público, para cobrar taxa, especialmente do trabalhador assalariado, do trabalhador por conta própria, do microempreendedor, né, o não recolhimento de imposto acaba sendo uma saída, muitas vezes, para as empresas sobreviver. Mas daí, estabelecer como princípio defensável, né, é uma distância muito grande. Defender sonegação como um princípio eu vou dizer aqui, uma sacanagem com o trabalhador, principalmente contribuinte, porque se um lado as empresas não recolhem o ICMS, que cobrou o consumidor, eu comprei o meu saco de feijão, está lá o ICMS. Eu não paguei só o custo da empresa, o lucro da empresa. Eu paguei um imposto que deveria ir para o Estado, para financiar saúde, educação, segurança pública, política, até mesmo política de geração de emprego, obras públicas, crédito subsidiado para que as empresas possam fazer investimentos, etc. Então, é uma sacanagem com o trabalhador, é uma maldade com o trabalhador, né, que teve o imposto cobrado, mas não foi repassado. E outra coisa, o trabalhador paga muito imposto, né? Por uma comparação feita alguns anos atrás, inclusive que eu cheguei a fazer no antigo quadro Economia Fácil, do extinto programa Censura Livre, quando a gente estava lá na Rádio Aliança FM, eu cheguei a comparar que um trabalhador de classe média, assalariado de classe média, pagava o mesmo tanto de imposto que um dos empresários mais ricos do Brasil. Isso era uma coisa aviltante, certo? Um trabalhador de classe média paga a alíquota máxima de imposto de renda, 27% do salário dele é mordido na fonte, nem entra, portanto, na conta corrente dele. Fora a Previdência Social, o desconto também da Previdência. Então, tem o imposto de renda, mais o desconto da Previdência. E, por sua vez, o banco paga apenas 11% de imposto. Então, é 2 pesos e 2 medidas. E o cara ainda deve, não quer pagar e não quer ir preso. E olha que é o seguinte, diferentemente de qualquer outro crime, e diferentemente do que acontece com crimes tributários nos Estados Unidos, Europa, etc.,
aqui, se você dever, mas pagar, você é solto. Você não cumpre a pena. Então e uma pena pequena, é 2 anos. 2 anos, você, empresário, prejudicando o cidadão comum, porque as prefeituras e o governo do estado fica sem dinheiro para pagar fornecedor, pagar terceirizado e pagar o salário dos servidores. Nos Estados Unidos, se você dever imposto, você vai preso. E lá prende até rico e gente famosa, artista. Tem vários casos de artistas que deveram o imposto de renda, ou porque ele nem sabia, às vezes foi o contador dele que fez mutreta, mas ele foi preso, porque ele devia imposto. Aqui no Brasil, uma penazinha ridícula, né? E se você pagar, vai solto. E as empresas, as entidades das empresas, criticando. Então, realmente, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? No caso da piada feita aqui pelo jornal, cadeia nos olhos dos outros é refresco. Né, Antônio? Então, Bi, pois não. sei se você tem um tempinho aí, mas Não, temos sim. tem uma declaração do Major Olímpio, não é isso? Do PSL. Ele é um defensor aí da Lava Jato, né? Defensor quanto mais. Sim. Mas no caso do Queiroz / Flávio Bolsonaro, ele deu uma declaração ontem, né, depois do Ministério Público Estadual ter feito uma operação, né, envolvendo as famílias, ou a família, né, de Bolsonaro, a ex-mulher, em uma loja de chocolate, não é só laranja, agora é chocolate também na história. Tá ficando gostoso o negócio. Aí ele disse, esse Major Olímpio, que é preciso garantir a ampla defesa do acusado. Mas quando é da Lava Jato, manda prender, não é isso? Mais ou menos parecido aí, guardadas as devidas proporções com o caso que você citou dos empresários e o recolhimento do ICMS e a não transferência para os cofres públicos. Pois é, né, Antônio? O empresariado brasileiro, a burguesia brasileira, ela é 2 pesos e 2 medidas, né? Quando é negro e pobre, é porrada. É botar no pau de arara. Inclusive, são frases recentes do presidente Jair Bolsonaro, né? Meter no pau de arara, né? Trabuco, porrada, 3/8. Então, pobre, preto, favelado, índio, que são inimigos deles. Aqueles que eles identificam como inimigo, não o rigor da lei, que eles poderiam até defender, né, aquela máxima para os amigos tudo, para os inimigos justiça. Podia até ser isso, né, que já é errado, né? Você tem que ter um tratamento igual, justiça para ambos, para os amigos e para os inimigos, mas para essa gente não. E para essa gente, muito pelo contrário, para os inimigos, nem a justiça. E para os amigos, tem que ter a leniência. Né? Então, você falou muito bem, né? Não só para o segmento mais pobres, a criminalização do segmento mais pobre, mas inclusive dos inimigos políticos, nesse caso, os partidos de centro-esquerda. Né? Independentemente de eles terem roubado ou não, é preciso, o PT, Lula, etc., é preciso justiça. Não é porrada, não é investigação enviesada, não é julgamento adulterado, como o Intercept e a imprensa conjugada a ela, né, estão revelando no Vaza Jato, né, acabando revelando para a gente. É preciso justiça. Justiça para todos os lados. Né? O direito democrático, que é um dos pilares que todos exigem, todos os lados exigem. E mostra, na verdade, essa conduta deles, né, de que eles não têm nenhum apreço pela justiça. O que eles querem é o quê? As benesses do poder público, né,
E o quanto o empresariado brasileiro é a base dessa postura de uma parte considerável da classe política. A gente vive falando aqui no nosso programa, como em quase toda a programação da Web Rádio Censura Livre, que a questão chave do país não é os políticos corruptos. Se nós temos políticos corruptos, né, como também uma justiça corrupta, uma polícia corrupta, é porque nós temos uma burguesia, uma classe empresarial, seja no campo, seja na cidade, seja nas indústrias, seja nos bancos, que é corrupta, mas ela é corruptora. A corrupção só existe, né, um servidor público ou político é corrupto porque alguém está corrompendo ele. Tá? Então, é muito triste que a Lava Jato não tenha aprofundado essa discussão, na verdade, né? Ela acabou prendendo muito mais empresários para tentar forçar eles a fazer delações contra políticos inimigos dos juízes, da magistratura, né? Particularmente o PT e Lula, muito mais para... E toda vez que esses empresários acabavam de maneira frágil ou forte, acusando Lula e o PT, eles acabavam sendo liberados. O próprio Marcelo Odebrecht ficou mais de 2 anos preso, sem julgamento, e quando ele fez a delação, ele acabou solto. Uma delação contra Lula, ele acabou solto. E isso quase todos os outros donos de empreiteira e altos executivos de empreiteira aconteceu, certo? Então, mostrando o quanto a classe empresarial brasileira e o mesmo judiciário é enviesado, né? Então, justiça apenas, injustiça, né? Paulada nos inimigos, para os meus amigos, como é o caso agora, da postura do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro. E aí é curioso, né? Você mesmo colocou, o pessoal do PSL e da franja bolsonarista mais direta, que agora está saindo do PSL, deveria dizer o seguinte: quem não deve, não teme. Então, que se faça a investigação dura, né? Não, o que eles falam é: estão perseguindo, é uma maldade com o menino. É uma frase, inclusive, feita pelo Bolsonaro, né? Pelo presidente aí, Bolsonaro, pai do Flávio, do Eduardo e do Carlos, né? Estão perseguindo os meninos, homens com mais de 40, mais de 30 anos na cara, meninos, né? Agora, eles não são meninos para botar laranja, para fazer esquema de rachadinha, para se aliar com milícia, né? Então é complicado, né, Antônio? Mostrando o quanto a classe empresarial brasileira realmente é ridícula, né? E explica muita coisa da nossa trajetória econômica, né? Eu, para concluir, já falei, você me instigou, acabei me empolgando, né? Peço desculpa aos nossos amigos ouvintes, mas eu até posso dizer aqui que a classe empresarial brasileira não merece o país que tem, sabe? Eu acho que ela tinha que ser abolida, extinta, porque eu trabalhei um bom tempo em empresas, né, como executivo até de empresa, e era deprimente lidar muitas vezes com um empresário, somente um empresário de grande empresa. É deprimente, eu tenho vergonha, porque é uma postura muito ruim, corrupta, né, que o cara prejudica as empresas. É melhor as empresas. Eu defendo as empresas, mas não defendo os empresários, e os empresários não são heróis nacionais, não são vítimas. Eles são os principais algozes do não desenvolvimento do Brasil, de todos os males que o Brasil tem. É isso, Antônio. Já falei demais. Então, é contigo. Logo mais tem Economia Fácil, versão estendida, a partir das 8 da noite, certo, Almir? Isso, Antônio. É o último de 2019, certo? Certo. A gente vai entrar aí no recesso por conta das festas de fim de ano. Então não vai ter transmissão, não vai ter programas inéditos, principalmente ao vivo. A gente volta em janeiro. Em janeiro a gente deve apresentar alguns programas especiais, entre reprises, né? Mas também alguns programas especiais gravados. Então,
a gente até convida os ouvintes a apresentar propostas de temas, né? Quais temas vocês gostariam que a gente tratasse no Economia Fácil versão estendida? Vai ao ar às quintas-feiras pela Web Rádio Censura Livre, transmitido também pela live, e depois é salvo o vídeo lá no nosso canal do Economia Fácil no YouTube. Então você sugere, deixa uma mensagem nas nossas redes sociais, né? Vocês também podem enviar um e-mail para economiafácil@gmail.com ou deixar uma mensagem, um tema, né, com proposta de tema, lá na nossa página, como também no Zap, né? A galera pode deixar uma proposta de tema, né? E aí, tamo junto, né? O Zap é o 21 99833 6490. Vou repetir, 21 99833 6490. Tá bom? Então vocês sugerem os temas para os programas de janeiro, tá? Agora, o programa de hoje vai ser o último do ano e ao vivo e interativo, como sempre. Então, se preparem para perguntas, interações às 8 da noite. Antônio, é contigo. Direto da redação da Agência Nota, Agência de Notícias Alternativa. Isso. E, como sempre, eu convido os amigos, já que a live agora a gente vai encerrar, mas eu convido os nossos amigos ouvintes a acompanhar o programa do Antônio Figueiredo, seguir ouvindo o programa lá no site, né, www.clwebradio.com, ou pelos aplicativos de rádio online, como o Radiosnet, né, o nosso parceiro é o Radiosnet, e, é claro, pelo aplicativo nosso exclusivo que vocês podem baixar lá na loja virtual Play Store. Antônio, muito obrigado e até mais tarde. Um abraço, Almir. Bom dia. Abraço. Bom dia. Vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta. Já temos a presença do professor Sérgio Oliveira, nosso convidado de hoje aqui no estúdio. Daqui a pouco a gente, através de uma live, a gente vai conversar com ele nesta quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Já estamos concluindo